Chegamos, nesse momento são 5 horas mais 3 minutos, esse é o programa Alternativa A, vida inteligente e original na sua tarde de sábado, na sintonia da sua rádio universitária 102,1 FM, também pelo aplicativo da rádio universitária e, claro, em facebook.com/programa Alternativa A. Eu aproveito para convidar você que está ouvindo a gente em 102,1 FM para você vir aqui para o Facebook e acompanhar essa entrevista com o nosso super convidado de hoje. Daqui a pouco eu vou apresentar em áudio e também em vídeo. Convido você também para seguir a gente nas nossas redes sociais. Segue a gente lá no Instagram, p.alternativa e também no Spotify, p.alternativa. Para fazer o Alternativa A junto comigo hoje, professor Alex Turci, que acaba de chegar de Americana, conseguiu se estabelecer e conseguiu fazer o Alternativa A hoje. Alex, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Glauco, boa tarde ao Jefferson, boa tarde ao pessoal que está ouvindo aí o Alternativa A. Né? Nossos nomes foram cogitados para presidente da Petrobras, né? Do jeito que está indo, alguém vai... Passou na frente do prédio, estão pegando alguém para ser presidente da Petrobras, né? Pois é, Alex, quinto presidente, né, cara? Meu Deus. Bom, o convidado de hoje, o Alex já deu um leve spoiler. Ele falou a palavra Jefferson, a gente está falando e tem muita honra de receber no programa Alternativa A de hoje o escritor, professor Jefferson Tenório. Ele que é carioca, mas radicado em Porto Alegre e autor de 3 grandes romances da literatura brasileira contemporânea. Em especial, a gente vai falar bastante da obra O Avesso da Pele, que ganhou o prêmio Jabuti, maior prêmio da literatura brasileira no ano de 2021. Jefferson, obrigado pela presença, boa tarde. Boa tarde, Glauco, boa tarde, Alex, e a todos aí que nos ouvem. Jefferson, já caiu a ficha que você é ganhador do prêmio Jabuti, cara? Como é que foi receber essa notícia? Foi bastante intenso, assim, tudo que aconteceu antes e o depois. No dia que eu recebi a mensagem, foi o dia que faltou luz aqui em casa, então só fiquei sabendo quase 2 horas depois que eu havia ganhado o prêmio, né? E é claro que ele tem um peso institucional, assim, no sentido de ser um prêmio importante, né, na literatura brasileira, de ter esse reconhecimento, né, de saber que grandes autores já ganharam esse prêmio. Mas eu procuro me manter, assim, um pouco sóbrio, né, para não perder o foco da produção, né. Curto, assim, esse momento, né, desse reconhecimento, mas eu sempre acabo voltando aí para a minha produção, que eu acho que é o que importa, né? Professor Alex. Jefferson, além do prêmio Jabuti, a gente sabe, trabalho de escritor, aquela coisa, sentado ali no escritório, biblioteca, aquela coisa, né, imerso naquele trabalho. Mas como que você está lidando agora escrevendo coluna? Porque o colunista, né, é aquela coisa diária, aquela coisa quase do cronista. Como é que é agora trabalhar escrevendo, né, uma coluna? Como é que é? Quais são as diferenças? Se é que existe alguma diferença aí? Queria que você falasse um pouquinho sobre, né, essa coisa de escrever uma coluna agora, né, no portal UOL. Eu tenho essa experiência de escrever coluna desde 2020, desde 2020, né, quando eu me tornei colunista da Zero Hora, do jornal aqui do Rio Grande do Sul. E nesse ano eu comecei também semanalmente no site do UOL, né? Então são 2 colunas semanais, o que de certo modo me obrigou a fazer o que eu estava meio que colocando, protelando, né? Que é me tornar um escritor profissional, né? Ou seja, fazer da escrita a minha profissão, que até então era dividida com a sala de aula, né? Então, é um outro modo de escrever, é um outro modo de pensar também o mundo e te põe atento também ao que está acontecendo, né? Então, não é a mesma escrita
literária, né, de escrever romances, né, e contos, tem uma outra dinâmica ali, ela é uma dinâmica mais factual, e que faz com que eu exerça a escrita praticamente todos os dias. Então, quando eu estou terminando, eu demoro cerca de 2 ou 3 dias para escrever uma coluna. Então, quando eu estou terminando uma, eu já tenho que pensar na outra, né? Então, eu passo praticamente os 7 dias da semana escrevendo e lendo, né? Jefferson, eu queria, ouvindo você falar, né, e ouvir várias entrevistas suas já, você me parece caracteristicamente um acadêmico, uma pessoa extremamente calma e sensato naquilo que você fala, diferentemente daquilo que você escreve. O teu texto é extremamente potente, ele é gutural, ele chega a ser agressivo para o leitor em algum momento. Isso é pensado ou você dispensa isso meio que naturalmente na hora de escrever? Eu acho que talvez as pessoas que leem os meus textos e depois me conhecem, talvez fiquem um pouco frustradas assim comigo, porque eu não sou o que está lá no texto, né? E eu acho que tem um pouco isso assim também, de eu fazer uma observação do mundo, da sociedade, e eu sou uma dessas pessoas que são tímidas e que não falam muito em público, têm dificuldade assim de estabelecer relações, novas amizades, né? Mas é no texto que eu consigo, de certo modo, expressar aquilo que eu observo, né? Aquilo que eu sinto. E de certo modo, às vezes, sai esse texto um pouco bélico também, né? Um texto que vai para além da reivindicação, né? E principalmente nos meus textos de opinião, né? Em que ali eu me coloco nesse direito de fazer textos que sejam mais engajados, né, politicamente, né? Há ali uma ideologia que eu faço questão de deixar claro qual é o meu posicionamento sobre alguns temas, né? Professor Alex. Nessa questão de posicionamento, você teme ou há uma preocupação porque, né, acabar da sua literatura, sua produção literária sendo rotulada, você aborda o tema racismo, né, ou a marginalização, é uma preocupação sua, né, você tem essa preocupação de, não, eu faço literatura, se, né, eu escrevo e esses temas são abordados, né, não me importa. Você não tem esse receio de, como já acontece, muitas pessoas te identificam como um autor que aborda o racismo. Você não tem medo de ser rotulado? Já foi uma preocupação, principalmente quando eu comecei a escrever, nos meus primeiros livros, havia essa preocupação de me colocar no lugar de um escritor de literatura, né? Mas aí, esses anos todos, produzindo e tendo conversa com leitores e dando entrevistas, né, me mostrou que é uma luta vã, é uma luta que não há sentido, porque eu não tenho como controlar a recepção do meu livro nos leitores, né? Porque o livro ele se completa com os leitores. Então, hoje não é uma preocupação que as pessoas digam que o meu livro é sobre racismo ou é sobre outro tema qualquer. Acho que o leitor ele vai fazer a sua leitura, e nessas conversas que eu tenho tido com os leitores, né, nas feiras literárias, nos clubes de leituras, eu tenho percebido que há uma grande diversidade de percepções, né, do que eu escrevo. Então, tem gente ali que se identifica com a questão familiar, tem gente que se identifica com o professor, outros com a violência, outros com a cidade de Porto Alegre. Então, você tem aí uma grande diversidade e não há como você controlar a percepção das pessoas, né? Então, não tenho medo não que as pessoas façam a leitura do meu livro por esse viés, né, do racismo. Esse é o programa alternativo à Vida Inteligente e Original na sua tarde de sábado, em 102,1 FM, na sintonia da sua rádio universitária. Também pelo Facebook, em facebook.com/programa alternativa. E depois essa super entrevista vai para o Spotify. Segue a gente lá no Spotify e também no Instagram,
p.alternativa. Você vai sempre encontrar postagens na área de educação, na área de arte, de produção cultural e, claro, chamadas para essas super entrevistas. Jefferson, eu queria perguntar para você a respeito da sua ida do Rio de Janeiro para Porto Alegre, cara. Você foi com que idade e como você, como escritor, enxerga hoje a cidade de Porto Alegre? Depois a gente vai entrar na ficção, mas o autor, o professor Jefferson Tenório, como que é a sua relação com a cidade? É curioso porque há poucos dias atrás eu recebi o título de cidadão honorário de Porto Alegre, né, pela Câmara de Vereadores, e é curioso porque sempre foi uma cidade bastante hostil, né, para mim e para minha família. O fato de nós virmos para cá e acabar morando num bairro periférico, o fato de nós sermos uma família negra e todas as violências, né, que a gente viveu aqui. E então no mínimo curioso que anos depois eu receba esse título de cidadão, um reconhecimento, né, que a cidade demonstra. Mas foi um choque, né? Você fazer essa mudança do Rio de Janeiro para Porto Alegre, principalmente em função da temperatura, né? Uma cidade muito fria, e depois é uma cidade fria em todos os sentidos. Foi muito difícil fazer amizades aqui, foi difícil estabelecer relações afetivas, a família era um pouco difusa, tinha cada um em cada lugar, em cada bairro. Então, hoje eu tenho, claro, uma outra relação com a cidade, né? É uma relação que eu construí afetos, né? Que eu construí laços de amizade, de família, né? E talvez eu tenha permanecido aqui justamente em função desses laços, né? Porque a cidade em si, ela é uma cidade bastante hostil, principalmente para quem é de fora e para as pessoas negras, né? Então, eu tenho essa relação ambígua com Porto Alegre, né? Ao mesmo tempo em que eu me sinto um estrangeiro nessa cidade, eu também sou acolhido por algumas pessoas. E no fim das contas, o que nos faz ficar na cidade são as pessoas, né? Alex, dá tempo da gente fazer mais uma pergunta. Você fecha com a sua última pergunta do bloco. Eu queria justamente, né, falar um pouquinho sobre a experiência do Jefferson, né, na sala de aula, na docência, né? Como que isso se deu, né? Os alunos, né? Meu professor escritor ganhou o prêmio Jabuti, esse tipo de coisa, né? Como é que foi essa experiência? Como é que é a experiência? Né? Que momento aí você falou, não, quero trabalhar, quero dar aula, a sua relação com a escola, né? Você trabalha com escola pública, né? Como é que foi isso? Olha, Alex, eu sempre me senti uma pessoa muito deslocada em todos os trabalhos que eu fiz, né? E eu trabalhei muita coisa. Trabalhei em atendente de telemarketing, em lanchonete, trabalhei como office boy, eletricista, vendedor de feira livre, e assim vai. Eu acho que eu devo ter tido, sei lá, umas 15 ou 20 incursões, né, em trabalhos muito diferentes, e em todos eles eu me sentia muito deslocado. E aí, quando eu entro na sala de aula, já na vida adulta ali, próximo dos meus 30 anos, eu me sinto pela primeira vez à vontade, né, no espaço, e me sinto feliz, né, em trabalhar com alunos, sendo professor, trabalhando com educação, né. E o que aconteceu de uns anos para cá é que a escrita acabou tomando uma dimensão muito grande na minha vida, e eu tive que sair da sala de aula, né, no ano passado, faz um ano que eu estou fora da sala de aula, mas eu sinto falta desse ambiente escolar, né, desse ambiente escolar não, do ambiente da sala de aula, né, porque o ambiente escolar é outra coisa. Né? O Jefferson, é curioso porque certa vez eu ouvi alguém dizer que o mais bonito da profissão de professor é que a gente tem a sensação de que o tempo não passa, né? Porque, de fato, o jovem está sempre ali trazendo novas ideias, novas formas de enxergar, novas maneiras, novas culturas. E nós, naturalmente, né, Alex, vamos envelhecendo, mas talvez não no espírito, não na alma.
Programa Alternativa A. Vamos fazer o seguinte, ô Jefferson, o que você gosta de ouvir, cara? Tem algum cantor, alguma cantora, alguma banda que você gosta, que você ouve com alguma frequência? Isso aí depende do momento, né, que eu tô. Agora eu voltei de novo a ouvir os Beatles em função do meu filho, né, que ele disse que gostava, e aí eu comecei a mostrar umas músicas para ele, e aí a gente tem ouvido juntos, assim, meu filho tem 12 anos, né, então voltei a ouvir os Beatles, né, depois de muitos anos. Esse é o escritor Jefferson Tenório, e esse é o programa Alternativa A. A gente vai para rápidos apoios culturais, mas antes a gente vai ouvir Don't Let Me Down com os Beatles. Programa Alternativa A, daqui a pouco a gente volta. Voltamos. Esse é o programa Alternativa A, Vida Inteligente e Original na sua tarde de sábado, na sintonia da sua 102,1 FM, a Rádio Universitária, e também em facebook.com/programa Alternativa A. Hoje recebendo o professor e escritor Jefferson Tenório. Jefferson, você é um leitor tardio, cara? Você começou a ler, você considera tarde? Deu tempo de... a carga de leitura que você tem hoje, dá para recuperar aquilo que você supostamente não leu na adolescência? Eu acho que não dá mais tempo, não. Foram muitos anos longe dos livros, né? Meu primeiro livro eu li aos 24 anos. O primeiro livro inteiro, né? Eu li aos 24 anos. E hoje eu tô com 45. Mas eu fiquei pensando se eu tivesse acesso aos livros antes, né? Pelo menos ali na infância, e quantos livros eu já não teria lido, né? É claro que hoje em dia eu tenho uma outra relação com a leitura, que ela passa por uma curadoria, né? E talvez uma curadoria minha, né? Mas que eu não tinha isso antes, né? Ou não teria isso na infância, ou na adolescência, que a gente vai descobrindo as coisas, né? Pela primeira vez, né? Então agora eu estou muito no momento de ficar relendo as coisas, eu estou toda hora relendo coisas em função do meu trabalho com a escrita, e eu tenho lido pouca coisa nova, né? Não consigo chegar aqui na frente da minha estante e escolher que livro eu quero ler agora, né? Estou sempre lendo para produzir alguma coisa, né? Alex. E assim, nessa questão de ler para produzir, né? Você for ler coisas novas, assim, tem algum autor, algum livro, uma obra que você, como você falou, né, você leu o seu primeiro livro inteiro com 24 anos, né? Tem um autor que fala, não, esse eu preciso parar um tempo e sentar, eu quero ler, eu quero me aprofundar. Tem este autor para você, Jefferson Tenório? Tem esses autores, assim, que são necessários, né, de você parar um momento da sua vida, né, e aí ler, né. Eu já tentei fazer isso com Em Busca do Tempo Perdido algumas vezes, né, do Proust, e consegui ler 2 livros, o último e o primeiro, né, O Tempo Redescoberto e O Caminho de Chuan, mas são livros que você precisa, de fato, parar, é um projeto de vida, assim, você fazer essas leituras. Não são o tipo de leituras que você vai no ônibus, assim, para ler, né? Que nem o Grande Sertão Veredas também, é um projeto de leitura, você não consegue fazer uma leitura desatenta, né? São textos que te exigem enquanto leitor, né? A Montanha Mágica também, de Thomas Mann, é um outro livro que eu demoro muito para conseguir entrar nele, né? Então, talvez o livro em que eu tenha feito isso com mais vigor até agora, né, de enfrentar o livro, foi Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que é um livro de 900 páginas, né? E aí foi um livro que eu me coloquei nesse lugar, assim, de enfrentar esse livro e me dedicar a ele de maneira mais incisiva, assim.
Jefferson, e como que é a sua rotina hoje? Você falou que você recentemente se entendeu como escritor, passou a se ver como escritor e se entender como um profissional da escrita. Você acorda, você lê, você escreve. Fala um pouquinho da sua rotina para gente. A rotina ela vai mudando um pouco, porque agora a gente está vendo a abertura dos eventos literários, né, dos festivais,